Obrigada, Sr. Secretário. Estão presentes 51 senhoras e senhores deputados, o que significa que temos quórum. Declaro aberta a sessão. Pode entrar o público. Conforme informei ontem, o ponto 2 da nossa agenda será debatido agora de manhã e refere-se ao debate de urgência sobre a situação de emergência social nos Açores, apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSD. Regem nesta matéria os artigos 185 e 186 do nosso regimento e os tempos foram fixados pela Conferência de Líderes e são os mesmos que usámos ontem na interpelação. Tem assim a palavra o Sr. Deputado João Bruto da Costa para iniciar o debate. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Vimos perante os açorianos manifestar a grande preocupação do PSD Açores com a situação de emergência social que atravessa a nossa região, fustigando todas as ilhas sem contemplações, espalhando um rastro de dificuldades que a alienação do Governo Regional Socialista já não consegue omitir. A tragédia do desemprego, o mau desempenho dos Açores nos indicadores de pobreza, os resultados paupérrimos das políticas educativas, as preocupações manifestadas pelos empresários açorianos quanto à dimensão estrutural da crise ou o alerta dos representantes da ANAF para o impressionante aumento dos pedidos de ajuda demonstram como longe vão os tempos dos superávites orçamentais e de como os Açores se encontram hoje a viver a triste realidade das dificuldades geradas pelos pagamentos em atrasos da Administração Regional. São cada vez mais os açorianos a precisar de ajuda e são cada vez mais os açorianos que não encontram resposta do Governo da nossa região. Nos últimos meses, um cada vez maior número de açorianos tem-se dirigido ao PSD Açores, duvidando da competência deste Governo para responder à calamidade que assola as nossas ilhas e são cada vez mais aqueles que se sentem enganados pela via açoriana que lhes foi prometida. Constatam hoje que a via socialista não passa, na verdade, de um pequeno caminho, repleto de obstáculos e de paradoxos. Um caminho feito de desculpas e de justificações. O Governo responsável pelo maior desemprego da autonomia diz sempre que não tem culpa de nada, nem de coisa nenhuma. Depois de, em 2013, ter desaparecido da luta contra a crise por estar em combate contra o Governo da República, o Governo Socialista está agora, em 2014, desaparecido em combate contra a oposição regional, contra os professores, contra os profissionais de saúde e contra todos aqueles que questionam as opções socialistas ou que duvidam da veracidade dos relatos fantasiosos transmitidos pela propaganda governamental. Contra a maior crise da autonomia, temos um Governo que se arrasta em contradições, que decide planos sem ouvir os parceiros sociais e que os altera pouco tempo depois de os começar a implementar. Infelizmente, para os açorianos, confirma-se o velho adágio: não há vento favorável para marinheiro que não sabe para onde ir. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, nas últimas semanas, o PSD Açores tem reunido com diferentes instituições particulares de solidariedade social, com empresas e parceiros sociais, e todos têm sido unânimes em vários aspectos que consideramos determinantes para a sociedade açoriana e que têm que ser alterados. Em primeiro lugar, o aumento muito significativo dos pedidos de ajuda das famílias açorianas e as dificuldades das instituições para dar resposta a todas as solicitações. Em comum, igualmente, aquele que se pode considerar um dos paradoxos da situação em que os Açores se encontram. Todos os dias ouvimos o Governo Regional dizer que as verbas para as IPSS vão aumentar com um novo modelo de financiamento. Mas todos os dias os responsáveis das IPSS dizem-nos que estão preocupados porque nas suas contas esses financiamentos públicos vão ser reduzidos. Não sendo poucos, aliás, aqueles que os têm vindo a afirmar publicamente. É essencial ter as pessoas
no centro das opções políticas. E é para resolver os problemas dos açorianos que convocamos o Governo e o Parlamento a debater os seus graves problemas. É a pensar, por exemplo, nas crianças com necessidades educativas especiais, que devemos convocar o Governo a atuar. O que vem sendo constatado pelo PSD Açores é a necessidade de uma verdadeira implementação nos casos e de reforço noutros das equipas multidisciplinares, com técnicos com os técnicos necessários ao apoio àqueles alunos que necessitam de uma atuação a pensar na sua inclusão e no apoio a que as famílias carecem no desenvolvimento pleno dessas crianças. Esta é uma necessidade urgente, que nos tem sido transmitida regularmente, e é também uma forma de aproveitarmos os bons recursos humanos que existem na região, resgatando jovens técnicos do desemprego, dando-lhes um futuro nos Açores. É a pensar nas pessoas, em especial naquelas que mais estão fragilizadas no atual contexto de crise social, que não podemos deixar de ter, nesta altura, uma atenção especial para quem pratica diariamente o apoio social aos mais carenciados, cumprindo uma função do Estado. Para o PSD Açores, é urgente reforçar o financiamento às instituições que se dedicam ao apoio social e o Governo só não o faz se não quiser. Basta para tal que utilize as verbas do Fundo Regional de Ação Social como, de facto, elas devem ser utilizadas, para ajudar os açorianos numa situação de emergência e não para utilizar em anos eleitorais, em créditos automóveis e outras despesas do género. O PSD Açores entende, por isso, que é urgente a alteração dos pressupostos em que assentam os acordos de cooperação com as IPSS, no sentido de introduzir majorações, por um lado, em função da massa salarial que essas instituições suportam, e, por outro lado, em função do património que é colocado pelas IPSS ao serviço da região. Julgamos que assim podemos contribuir de forma muito significativa para a melhoria das condições de vida de milhares de açorianos que dependem diariamente da ação daquelas instituições. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, outra das dificuldades frequentes que nos é relatada e que agora foi admitida pelo Presidente do Governo Regional é a existência de empresas dos Açores prejudicadas pelos atrasos nos pagamentos da administração pública. É importante que o Governo Regional explique melhor o que quer dizer com isto. Quais são as áreas onde, segundo o próprio Governo, se registram problemas? Quais são os departamentos que precisam de fazer melhor para cumprir os compromissos assumidos? Incentivamos, por isso, o Governo Regional a dizer ao Parlamento e aos açorianos, hoje mesmo, quais são, e cito o Presidente do Governo, os setores na área da esfera pública em que precisamos de fazer mais e melhor para que eles possam corresponder àquilo que é a restante administração pública, inclusive em termos de prazos de pagamento. É também necessário que a administração pública regional e o setor público empresarial atuem no sentido de acautelar que no lançamento de concursos de obras regionais não seja permitida a prática de preços irrealistas no mercado e que têm como consequência a promoção do trabalho precário e mal remunerado. Estaríamos assim a dar condições para que as empresas açorianas, nomeadamente as da construção civil, se mantenham em atividade, preservando postos de trabalho que afinal não são outros que não os açorianos e açorianas que queremos defender na atual conjuntura que os atira para o desemprego e para a pobreza. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo, é hoje evidente que o Governo Regional está a falhar de forma clamorosa no combate ao desemprego e nas respostas aos milhares de açorianos que passam por este problema dramático na sua vida pessoal e familiar. Como é sabido, no ano de 2013 houve uma diminuição de 1.192 cidadãos na população ativa dos Açores
e desapareceram 2.763 postos de trabalho, contrariando o vice-presidente do Governo, que afirmava que nos Açores o aumento da população ativa superava o crescimento do desemprego, o que manifestamente não é verdade. Foram criados administrativamente cerca de 5.000 postos ocupacionais. Isto não é emprego. Trata-se de estágios e programas ocupacionais. Não estamos a falar de emprego, como os senhores tentam iludir os açorianos. Na verdade, é a região e a economia real que não está a criar empregos, que os senhores referem. O que significa que os senhores estão a criar uma fábula só para efeitos eleitorais. E isso não tem sentido. Os senhores passam a vida a iludir os açorianos e a enganar os açorianos. E é isso que o Partido Socialista tem que explicar aqui, hoje, neste Parlamento. E aqui identificamos mais um paradoxo. O Partido Socialista fez campanha prometendo a criação de 1.000 postos de trabalho através da valorização do património florestal. Foi por isso que ficámos surpreendidos ainda ontem com o resultado do concurso internacional para o corte de algumas matas de criptoméria e a adjudicação de menos de metade da área colocada a concurso. Ou seja, é mais um paradoxo, semelhante, aliás, ao verdadeiro milagre económico socialista, que coloca os Açores, ao mesmo tempo, como a região do país onde mais empresas foram criadas e aquela onde mais o desemprego aumentou. Defendemos com veemência que o Governo Regional deve elaborar com urgência um plano de pagamento em atraso, um plano dos pagamentos em atraso das dívidas às empresas regionais. Há emprego nos Açores que só não é criado porque o Governo Regional não paga o que deve. E há empresas a despedir funcionários por causa dessas dívidas. Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhora e seus membros do Governo, perante tantas dificuldades, é legítimo que os açorianos se questionem sobre a capacidade do Governo Regional para vencer as atuais adversidades. Pergunto, será sinal de competência o maior desemprego da autonomia? Será sinal de competência as maiores taxas de abandono e de insucesso escolar ou os piores resultados educativos do país? Será sinal de competência edifícios termais fechados e que podiam estar a gerar riqueza, casinos abandonados, hotéis fechados e sem turistas, gares marítimas de passageiros encerradas sem navios, empresas públicas falidas que somam prejuízos atrás de prejuízos, são sinais de competência? É sinónimo de competência as declarações de um deputado socialista, dirigente associativo, dizer que está preocupado com o futuro que não está preocupado com o futuro da sua cooperativa porque vai pagar 1 dos 2 meses de salários em atraso? E o que dizer das declarações do Secretário Regional da Saúde na Comissão dos Assuntos Sociais, admitindo que os problemas do setor resultam da falta de organização do seu departamento e da falta das transferências financeiras do Vice-Presidente do Governo? Onde está a competência do Governo Regional Socialista quando os próprios membros deste Governo se queixam dos serviços que deviam tutelar? Senhora Presidente da Assembleia, senhoras e senhores deputados, Senhor Vice-Presidente, senhora e seus membros do Governo, num momento tão difícil, aqui está o PSD Açores, firme do seu propósito de se apresentar aos açorianos renovado, com propostas que melhorem a grave situação em que nos encontramos e com o espírito de abertura para trabalhar na procura de soluções. É isso que devemos continuar a fazer, conscientes de que podem os açorianos ter perdido a esperança neste Governo, mas não há motivos para perder a esperança nos Açores. Há um futuro melhor do que aquele que nos é oferecido pelo Partido Socialista. O PSD Açores cá estará para se apresentar aos açorianos esse projeto de esperança tão necessário para as nossas ilhas. Disse.
Estava inscrito o Sr. Deputado João Bruto da Costa. Tem a palavra, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Nós procuramos trazer a este debate muito mais do que fazer o diagnóstico da situação, encontrar as respostas que os açorianos necessitam para enfrentar a crise que assola a nossa região. Mas já que 2 membros do Governo Regional, 2 membros da bancada do Partido Socialista apenas se preocuparam com o diagnóstico, eu queria também fazer alguma retrospectiva e recordando algumas notícias que saíram nos jornais da região. Por exemplo, Bispo dos Açores, mais pobres e pobreza envergonhada no arquipélago, lamenta o Bispo dos Açores. Açores são a região do país com maior risco de pobreza e das piores na distribuição da riqueza. Açorianos são os mais mal pagos do país. Açores com o dobro de gravidezes na adolescência. Açorianos corriam o maior risco de serem pobres em 2005. 1 em cada 3 açorianos vive na condição de pobreza. Algumas famílias estão a passar fome. Cáritas admite que tem aumentado os pedidos de apoio. Carlos César defende a obrigação dos governos de ajudar os pobres e remediados. Cruz Vermelha admite que a pobreza está a aumentar. E podia continuar. Sabem o que é que estas notícias têm todas em comum? São todas anteriores à tomada de posse do atual Governo da República. Todas elas foram noticiadas nesta região antes da austeridade, antes do período da austeridade. Por isso, senhores deputados do Partido Socialista, senhora e senhor membro do Governo, é arrasador ver Vossas Excelências, perante a convocação deste debate para a situação de emergência social, virem apenas desculpar-se com o atual Governo da República e virem citar o inquérito às condições de vida das famílias, que por acaso é um dos inquéritos do INE que não diferencia as regiões. Mas o último inquérito do INE que diferencia as regiões, que é o inquérito às despesas das famílias de 2010-2011, sabem qual era a taxa de pobreza dos Açores nessa altura? Eu vou-lhes dizer. A região autónoma dos Açores, com uma taxa, com uma percentagem de pobreza referente a rendimentos monetários superior a 20%. Onde é que estava a vossa indignação perante a condição de mais de 20% das famílias dos Açores, dos açorianos, estarem em condição de pobreza nesse ano? Antes do Governo da Troika, depois de tantos anos de Governo da República. Senhora Secretária, queria-lhe só fazer uma referência. A senhora Secretária teve o cuidado de citar a diminuição das transferências para o RSI. Deixe-me dizer-lhe um número que eu achei curioso. O abono de família. O abono de família, como Vossas Excelências sabem, foi cortado pelo Governo liderado pelo Partido Socialista na República. Antes de ser cortado, eram transferidas para a região 30.371.092 euros de abono de família. Sabe quanto é que foi no ano seguinte ao corte? 23.867. Portanto, só nesse ano, o corte no abono de família foi superior a 6 milhões de euros. Quem foi essa medida, Sra. Secretária? Quem foi essa medida, Sr. Vice-Presidente? Foi de um governo que os senhores apoiaram nesta casa. Foi do governo que tinha na bancada parlamentar do Partido Socialista foi do governo que tinha como líder da bancada parlamentar do Partido Socialista na República o vosso cabeça de lista às eleições europeias, que defendeu, apoiou e implementou esta medida. E sabe, Senhora Secretária, aquilo que Vossa Excelência escreveu nessa altura num artigo de opinião? Eu vou relembrá-la. Num ano em que os meios financeiros escasseiam, foram revistos os critérios de atribuição de alguns apoios. Melhor atribuídos,
poderão beneficiar mais pessoas, o que significa reforçar a responsabilidade de quem recebe e de quem atribui, potenciar os meios que autonomizem, reduzir a dependência dos apoios, investir na cooperação solidária e não no assistencialismo. Foi isto que a senhora disse a propósito do corte enorme que foi feito pelo governo de José Sócrates ao abono de família. Onde é que estava a vossa indignação? Onde é que andava a vossa indignação dos senhores deputados e dos senhores membros do governo do Partido Socialista quando foi feito este corte de mais de 6 milhões de euros num ano ao abono de família? Deixe-me também dizer-lhes que só de transferências sociais para a região autónoma dos Açores, no âmbito do abono de família e do rendimento social de inserção, são 55 milhões de euros, que é mais do que o orçamento inteiro da Segurança Social dos Açores. É mais do que o orçamento da Secretaria de Vossa Excelência. E, portanto, onde é que estava a vossa indignação quando os Açores viviam nestas condições? E, portanto, em termos de diagnósticos, podemos sempre andar aqui a dizer as causas e os porquês. Mas a verdadeira razão que estamos aqui é que se os Açores estavam mal, pior estão. E onde é que está? A senhora secretária regional e o senhor vice-presidente tiveram a ocasião de intervir, mas não trouxeram nada ao debate. Não trouxeram absolutamente nada ao debate. Limitaram-se a tirar culpas e a tirar desculpas. Eu já agora queria também, porque estamos realmente importados e estamos realmente preocupados e por isso trouxemos este debate, queria também dizer que a nossa preocupação deriva do contacto que temos tido com as instituições. Senhora Secretária, como é que uma instituição como a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória vai fazer face ao déficit de 200 mil euros que tem só na resposta educativa, em termos de massa salarial, relativamente aos acordos de cooperação que tem com a Secretaria da Saúde? Sabe qual é a resposta que essa instituição tem para fazer? Ou reduz 7,5% nos ordenados, ou despede 12 funcionários, o maior empregador da Praia da Vitória. É isso que está a acontecer com os vossos acordos de cooperação. O que está a acontecer com os vossos acordos de cooperação é haver uma Santa Casa, como por exemplo a de Ponta Delgada, que tem o peso que tem na sociedade e que tem o peso que tem em termos do apoio social, que tem um valor base por idoso, que depois de contas feitas, aquilo que o Governo comparticipa é outro tanto com aquilo que essa IPSS quando participa. E, portanto, o que estamos a fazer, o que os senhores fizeram, foi, na altura de maior crise social nos Açores, reduzir os apoios àqueles que ainda são o último recurso dos açorianos que passam por dificuldades. Eu queria, igualmente, não deixar de dizer o seguinte. Nós, daquela tribuna, apresentámos várias. Eu até achei curioso que, enquanto eu apresentava uma proposta para reforçar os apoios às IPSS, gritava a bancada do Partido Socialista. E propostas. Eu estava a apresentar uma proposta. E apresentei-a. E os senhores não foram capazes, porque vieram com o discurso preparado de casa. A senhora secretária veio com o discurso preparado de casa e o Partido Socialista veio com o discurso preparado de casa e não foi capaz de responder a essas propostas. Porquê é que não vai... Oh, senhor, o senhor tem o fundo social, o fundo de emergência social para apoiar estes casos. Estão 8 milhões de euros lá inscritos. Não os use na campanha eleitoral, use-os efetivamente para apoiar quem precisa. É essa. Tire daí. Acabei de lhe dizer, senhor deputado. Acabei de lhe dizer, o senhor não quer ouvir, assim como não ouviram a minha intervenção daquela bancada, em que apresentei várias áreas de intervenção urgente e imediata. Primeiro, desde logo, a questão das crianças e dos jovens com necessidades educativas especiais, que este Governo não cumpre em termos das equipas multidisciplinares que precisam de acompanhar essas crianças e essas famílias. E, ao mesmo tempo, encontram-se no desemprego nos Açores jovens licenciados, jovens com grande qualidade, técnicos com grande qualidade nos Açores, que estão desempregados porque o Governo não cumpre com a obrigação de ter as equipas multidisciplinares a apoiar essas crianças com necessidades educativas especiais. E depois falam de educação, mas os senhores não são capazes de atuar. Apresentei também a questão relacionada com as IPSS, com a necessidade de majoração. O senhor deputado devia pensar no seguinte:
Uma IPSS que está a prestar apoio social há 30 anos tem funcionários com muitos anos de casa. E apesar dos senhores não pagarem as progressões de carreira, as IPSS pagam. E esses funcionários têm outro valor muito diferente de uma IPSS que tenha 5 anos de existência. É normal, não é? É natural. E o que é que os senhores fazem? Tabelaram tudo por igual. É preciso alterar isso. É preciso alterar também, por exemplo, o património que os senhores dizem que as IPSS têm que fazer render, mas que as IPSS não podem fazer render porque esse património está ao serviço da região. Como é que os senhores podem exigir às IPSS que diferenciem a sua atividade para fazer melhorar as suas receitas, quando o património que lhes podia potenciar a diferenciação da atividade está ao serviço da região? Não é nenhuma forma de atuar quando se põe tudo ao mesmo nível. E quando há IPSS que têm dificuldade e que não podem ultrapassar essas dificuldades porque os senhores simplesmente lhes cortaram os apoios, apesar de dizerem o contrário, o que não é verdade. E já agora, neste momento, queria só que o Sr. Vice-Presidente fizesse o favor, se não se importa de me ouvir, Sr. Vice-Presidente, explique, por favor, o que é que quer dizer setores da área da esfera pública que precisamos de fazer mais e melhor para que possam corresponder àquilo que é a restante administração pública em termos de, inclusive, de prazos de pagamento. Explique o que é que isto quer dizer, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo. Sr. Presidente do Governo, apenas para lhe situar no tempo e no espaço, é que eu, quando citei a sua afirmação, atribuí à Vossa Excelência. O senhor é que não estava cá e não ouviu. E, portanto... Mas se for ao Diário da Sessão, poderá ver que está lá a citação com a identificação do autor. Só uma pequena referência ao facto de Vossas Excelências insistirem que tem havido cortes de pensões e cortes naquilo que têm sido as pensões dos açorianos. Sabe que entre 2011 e 2013... o valor de pensões transferidos para a região autónoma dos Açores, em 2011 era 200.405.000. Em 2013 foi 206.616.000. Sabe porquê é que isso acontece? Porque foram descongeladas as pensões mínimas sociais e rurais, que são, se calhar, a boa base das pensões dos açorianos, que os senhores tinham congelado e que foram descongeladas pelo Governo da República. Por isso é que isso aconteceu. O que assistimos, o que acabámos de assistir na intervenção do Sr. Presidente do Governo, foi um Presidente do Governo que se vangloria do passado e está conformado com o presente. O Sr. Presidente do Governo afirmou: o Governo não está a fazer tudo. É verdade, e fica-lhe bem assumir que não está a fazer tudo. Então, muito bem. Obrigado pela correção e peço desculpa por me ter enganado na citação. Mas o Governo, sabe o que é que o Governo se devia preocupar? O Governo e a bancada do Partido Socialista? É quando tem um deputado na bancada do Partido Socialista que é dirigente de uma associação com salários em atraso. Isso devia preocupá-lo. E devia preocupá-lo a questão do Governo não estar a pagar as dívidas que tem e estar a levar pessoas para o desemprego. O senhor Presidente do Governo, responda-me a uma coisa. O que é que prefere? Que a Santa Casa da Misericórdia da Praia da Vitória baixe salários em 7,5% ou despeça 10% dos seus trabalhadores? Qual é a preferência que o senhor tem? É o despedimento dos trabalhadores ou é a baixa dos vencimentos daquela instituição porque os protocolos de cooperação que o Governo agora implementa não são suficientes para fazer face às suas despesas? O que é que o Governo tem a dizer e porquê é que o Governo não resolve, por exemplo, o pagamento que tem em atraso de 1,5 milhão de euros à Casa de Saúde de São Miguel e que já levou ao despedimento de 7 trabalhadores? E porquê é que o Governo não paga os quase 2 milhões de euros que tem em dívida com a Casa de Saúde de São Rafael? É o Governo regional, é o Governo dos Açores
conformado com a situação atual, a vangloriar-se do seu passado, que está a contribuir para a maior crise social que se vive nos Açores, porque não paga o que deve, e isso leva a despedimentos, e isso leva à cessação de contratos de trabalho, e isso leva à falência de empresas e de famílias açorianas. Para terminar esta intervenção, queria dizer apenas mais uma coisa. A senhora Secretária Regional da Solidariedade Social demonstrou nesta Casa que não faz ideia do trabalho que está a ser avassalador por parte das IPs dos Açores no momento de maior crise social. A senhora Secretária Social esquece de um pormenor, é que apoiando as IPs está a apoiar as pessoas mais carenciadas dos Açores que recorrem a essas IPs. Porque as pessoas, a primeira porta onde vão bater é às instituições particulares de solidariedade social. E quando nós temos IPs que nos dizem, nós de antes ainda conseguíamos aqueles apoios de urgências, uns cabazes, pagar uma fatura da farmácia, pagar uma dificuldade que a pessoa atravessa momentaneamente, tivemos de cortar isso. Tivemos de cortar isso porque os apoios do Governo Regional foram reduzidos e não chegam para fazer face às despesas das IPSS. Isso a senhora tem que assumir, isso a senhora tem que compreender que é o que está a levar a criar mais dificuldades aos açorianos e está a levar as famílias e as empresas dos Açores a terem mais dificuldades. Porque sem as IPs, que são dos maiores empregadores da região, os senhores não conseguem apoios sociais. Porque se o senhor Presidente do Governo, que se orgulha das valências que tem instaladas e da taxa de instalação nos Açores, deve-o a existirem IPs que gerem, que administram e que levam para a frente esse trabalho. Porque não têm carta social, é verdade. No continente há e podemos ver. Cá não há, pelo menos não está publicada. Mas a verdade é esta, são as IPs que estão na base do apoio social da região e o momento que os senhores escolheram para cortar financiamento às IPs leva às dificuldades dessas instituições. E, portanto, tenha pudor quando fala das IPs, tenha pudor porque sabe que há realidades diferentes, sabe que está a tentar negociar, porque ontem teve em São Jorge a tentar pagar uns acordos em atraso, mas nós também sabemos, e é natural que isso se saiba por todo lado. Façam o vosso trabalho e deixem-se de lamúrias relativamente aos problemas que têm. Deixem-se de culpar outros, assumam que são governo da região autónoma dos Açores e esqueçam e governem para os açorianos e para as açorianas para fazer face à emergência social que se está a viver na região e que, se não fizerem nada, vão atirar muitas mais famílias para a pobreza, muitas mais famílias para a exclusão social e muitos mais açorianos a viver com dificuldades. Obrigada, Sr. Bruto da Costa. Se ainda vai usar o cerca de 1 minuto e meio que tem para encerrar o debate. Tem a palavra então o Sr. Deputado. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Vice-Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Aquilo que assistimos aqui hoje no debate que pedimos sobre a situação de emergência social dos Açores foi um governo desligado da realidade. E para ilustrar melhor, a melhor forma de ilustrar este desligamento do governo da realidade é, desde logo, terminar este debate citando uma notícia da Lusa, de 4 de abril, que diz assim, e cito: empresários querem que o governo dos Açores reavalie medidas para combater a crise. A Câmara de Comércio e Indústria dos Açores defendeu hoje que o Governo Regional deve reavaliar a eficácia das medidas adotadas para fazer face ao impacto da crise nas famílias e nas empresas. A Assembleia Geral da Câmara de Comércio e de Indústria dos Açores, reunida na quinta-feira, manifestou, entre aspas, a sua preocupação com a grave situação económica e social da região e que está a ter um profundo impacto nas famílias e nas empresas, apesar das medidas que o Governo Regional tem vindo a tomar e cuja eficácia deve ser reavaliada. Portanto, agradeço que termine, Sr. Vou terminar, Deputado. Sra. Presidente. Quem disse isto não foi o PSD.
foram os empresários da região, o vosso riso e o vosso gozo é profundamente lamentável quando os açorianos estão a passar pelas dificuldades que estão a passar neste momento, quando as empresas estão a fechar, quando estão a ser despedidas pessoas. A vossa insensibilidade social manifestou-se no vosso gozo, a vossa insensibilidade social manifestou-se no vosso gozo quanto a esta questão. A única coisa que eu vos posso pedir, ao PS dos Açores e ao Governo dos Açores é que tenham piedade dos açorianos.